Oi, gente, boa noite. Isso é apenas um videozinho de introdução para algo maior que está nascendo, né? Vai vir conteúdo nesse sentido, mas para auxiliar mesmo nós todos que estamos vivendo um momento de expansão, de consciência, e esse processo, quando ele é verdadeiro, ele passa pelo que nós chamamos de noite escura da alma. A gente vai conversar e vai analisar isso baseado um pouquinho nos pensamentos e na psicologia junguiana, algumas análises da psique, baseado na espiritualidade, a nossa alma, o nosso espírito, porque é importante a gente olhar para o todo. Entretanto, eu estou passando por esse momento de noite escura da alma, né? E esse é a gente chama assim, mas eu não lembro qual é o nome que a Clarice fala no livro Mulheres que Correm com os Lobos. A Farli, que é minha amiga e terapeuta, ela comentou agora há pouco isso comigo, mas eu esqueci o nome que ela usa, mas ela também fala sobre a coragem de se olhar para dentro, de olhar para o escuro da alma. É como se a gente tivesse que fazer uma faxina, né? Mas também tem muito a ver com o expandir. Quando a gente decide assumir um caminho de expansão, de transformação, a gente vai passar em algum momento por essa ponte. Eu digo que essa noite escura da alma, que escura no sentido de ser um momento difícil de se passar, é como se fosse uma ponte mesmo. Então você quer chegar num nível de consciência maior, você quer chegar numa expansão de consciência maior, você já está vindo de um caminho de expansão e de repente você quer expandir mais. Para isso você vai ter que passar por essa ponte. Como é que é o nome daquelas pontes que balançam assim? Sabe? E passar por essa ponte também não é confortável. Assim como quando a gente fala de expandir, e expandir machuca muitas vezes, mas eu vou dar um exemplo que me veio agora. Até porque eu tive uma experiência recente sobre essa questão de parto, enfim, não que eu tenha passado, já o último parto que eu passei faz 10 anos já, pelo amor de Deus. Mas foi assim, mas o que eu ia dizer era sobre essa questão de expansão, é que é assim, se você que tá vendo já gerou um filho dentro de você, é a mãe de gerar, né, de gerar aqui biológico, né, porque há tantas maneiras de ser mãe, mas se nasceu, cresceu dentro de você uma vida, você vai concordar comigo que estar grávida é maravilhoso, mas não é confortável. Não, gerar uma vida é maravilhoso, mas não é confortável, tá? Por quê? Quando o bebê começa a crescer, expandir no útero, vai faltando espaço. E os nossos órgãos vão sendo apertados e comprimidos. As nossas costelas precisam abrir para dar espaço. Os nossos músculos fazem uma diástase para que o bebê consiga expandir. E tudo isso dói. E dói bastante. Então, para que haja expansão, precisa haver espaço. E nesse de procurar o nosso espaço, nem sempre é confortável. Até que vem o parto, que dói. Seja uma mãe de parto normal, seja uma mãe de cesárea, dói. É dolorido. Então, eu fiz essa analogia, fiz analogia com a ponte, no sentido de que é algo que todo mundo que quer atingir um nível maior de consciência vai ter que passar, né? Ah, não, eu já expandi e não passei pela noite escura da alma. É que nem sempre a gente quer passar, gente. A gente tem a opção de não passar. A gente tem a opção de dizer que eu não quero sentir essa dor, eu não quero olhar para minhas cracas, porque a noite escura da alma é quando você vai olhar para você e ver o que está te impedindo de cumprir a sua missão e propósito nessa vida. O que está te impedindo de trazer a sua essência, o que está te impedindo de viver a plenitude daquilo que você veio viver. E eu não estou falando de missão espiritual necessariamente no sentido, nossa, então eu vou virar um médium, vou virar um pastor, um padre, um pregador. Não é isso. É o seu lugar, é o seu plano, aquilo que foi planejado por você e para você, para que você possa sentir-se inteiro e completo. Para chegar lá, eu preciso olhar para tantas e tantas camadas que
Quando eu estou no nível de expansão de consciência confortável, eu posso escolher não ir para lá e ficar aqui, né? Mas se você está realmente vivendo com profundidade isso tudo, você certamente já passou pela noite escura da alma ou ainda vai passar. E aí, se você ainda vai passar, e eu estou nesse momento, eu vou te dizer o seguinte: não volte para trás. Você pisou na ponte, você continua. Nesse processo a gente se olha e a gente se questiona uma vida toda. Eu digo que quando a gente chega nesse momento também, eu tenho a impressão que nós, e não estou falando só por mim, mas eu tenho falado isso com algumas pessoas que participam dos nossos grupos de estudo, que é como se isso está acontecendo nesse momento específico do mundo, está acontecendo muitas mudanças planetárias, está acontecendo muitas mudanças aqui na Terra, e por mais que a gente olhe e só veja caos, eu vejo que muitos ainda são resistência no amor. Então, essas mudanças todas têm influenciado bastante o nosso emocional, mas também tem feito muita gente acordar, tem feito muita gente entender. E uma das mudanças, das coisas que está acontecendo, vou pegar esse negócio de cabelo aqui, é que as nossas encarnações antes que ficavam lá para trás e a gente só tinha memória e entendimento dessa vida aqui, está assim, está linear. Todos os meus pedacinhos, toda a minha história, como se ela estivesse linear. Talvez eu não tenha a lembrança exatamente do que eu vivi, mas eu tenho as sensações da completude de tudo que eu sou. Nesse exato momento, nesse espaço-tempo que estamos vivendo, muitos de nós está conseguindo se olhar de forma inteira. Por isso que passar pela ponte da noite escura da alma está sendo ainda mais difícil e muito mais difícil. Ângela, o que é essa noite escura da alma? É quando de repente você olha e você diz assim: nossa, mas será que eu estou vivendo o que eu queria viver? Será que eu estou fazendo o que eu queria fazer? Será que faz sentido tal coisa? Será que faz sentido aquilo a outro? Será que eu deveria ter reagido da maneira como eu reagia? Será que isso faz parte da minha personalidade ou será que isso é um defeito meu? Quanto da minha essência eu deixei no caminho e por que eu deixei? Quantos sonhos eu não sonhei mais? A Ângela, eu já disse para vocês que num dos momentos mais difíceis da minha vida, um amigo, um contista, telemita, já falei sobre ele muitas vezes, o Guto, ele me disse algo que eu nunca vou esquecer, eu tenho que cuidar para não me emocionar nessa hora. Ele me disse assim: Ângela, você precisa lembrar o que a Ângela criança acreditava. O que fazia o coração da Ângela criança vibrar? Qual era a tua fé? Qual era a fé da Ângela pequenininha? E isso foi um divisor de águas, porque fez diferença para mim. E quando a gente está passando, gente, pela noite escura da alma, a gente é levado a questionar o que a minha criança sonhava ser, sonhava viver, porque normalmente a criança ela ainda não está contaminada com os desejos dos outros ou com as dificuldades da vida. Muitas vezes sim, mas normalmente o sonho, sabe aquele sonho? Eu queria ser caminhoneiro, eu queria ser bailarina. Não estou dizendo que você vai parar tudo e vai agora você bailarina com 80 anos, 70 anos, não. Mas talvez você devesse dançar. Talvez você devesse se inscrever numa aula de dança e perceber que isso talvez te preencha. Mas quando a gente fala em olhar para aquela criança do passado, é olhar o que você esperava do futuro. Aquela criança normalmente trazia a sua essência. E a gente pode dizer, mas durante a vida eu mudei tanto, porque foram tantas coisas difíceis e eu tô com tantas feridas. É impossível. Aquela criança sonhou e eu não consegui realizar. Isso também é uma coisa que quando a gente está passando por essa noite escura da alma, a gente pensa, poxa, eu fracassei com aquela criança. Aquela criança queria mais do que eu pude oferecer. Vou dizer uma coisa para vocês. Eu sou uma pessoa que acredita na vida pós-morte, por experiências muito
contundentes e inegáveis. Mas, independente de que sim, teremos uma vida pós-morte, em outro espaço, em outro lugar, o fato é que agora a gente está vivendo aqui. A Rafinha fala algo incrível, a Rafaela, minha sócia nas Três Marias, minha amiga, minha irmã, o que eu estou encarnada na Terra nesse momento, então é aqui o meu propósito, minha missão, não dá para fugir disso aqui não. E quando a gente entende o nosso propósito e missão, essa passagem aqui fica maravilhosa, preenchida, completa, né? Então, por mais que a gente entenda que tem uma outra vida, mas enquanto eu estou aqui, tudo bem, eu decepcionei aquela criança lá atrás, o que eu posso fazer para que ela se orgulhe de mim agora? Eu posso fazer, eu posso olhar para mim, eu posso corrigir, sim. Talvez, volto a dizer, eu não vou ser uma bailarina do Bolshoi, mas eu vou me inscrever numa aula de dança. Eu tô dando um exemplo simples, mas eu sei que a noite escura da alma vai muito mais para dentro. Muito mais para dentro. E é tão dolorido que a maioria, quando se depara nesse momento, foge. E eu tô trazendo essa mensagem para você que tá passando por um momento de expansão. Para que você possa... E você chegou nesse momento em que você fala, nossa, eu expandi, eu aprendi, eu entendo a espiritualidade, eu entendo isso e aquilo, eu ajudo pessoas com tudo que eu aprendi, mas e eu? É hora de você olhar para você. O que tá doendo? Aonde dói? O que você deixou para trás? Eu percebi hoje de uma forma muito profunda que eu deixei para trás o meu feminino. Você, Angela, com esse... Quem me conhece há mais anos, eu digo de 5 anos para trás, né? Vai concordar comigo em que eu vivia com uma vida dançante muito mais ativa e mais do que isso também. Eu vivia cercada de mulheres. E porque eu me decepcionei com algumas, eu me fechei completamente. Eu tinha um trabalho de liderança com mulheres muito profundo dentro da espiritualidade e eu me afastei. Muitas pessoas nesse processo me magoaram e por isso eu me fechei, mas eu também errei com muitas delas. Então eu achei que eu passei a viver só. E o que eu quero dizer para vocês, eu vou me emocionar de novo. Uma mulher selvagem que desperta não foi feita para viver sozinha. Nós somos como lobas e lobos vivem em alcateia. Então, por mais que eu tô olhando para as feridas todas que isso tudo me trouxe, se eu não conseguir e identificar que esse é o problema, já é muito. Mas se eu não conseguir me reconectar comigo e com aquilo que eu nasci para fazer, eu possivelmente vou passar por essa terra de forma muito infeliz, mesmo que tudo ao redor pareça bem, porque é uma coisa profunda da minha alma. Então, meu convite para vocês, para esse vídeo não ficar muito chato e muito longo, eu estou abrindo com muita sinceridade aqui a minha noite escura da alma, e ela vai muito além disso. Eu só dei um exemplo, essa questão do feminino é um exemplo pequeno, perto de tudo que eu tô olhando para minhas cracas, para minhas sombras, pro que é que me fez me perder nesse caminho, o porquê é que está doendo, o que que eu deixei de fazer e o que eu preciso fazer, principalmente quem sou eu quando eu olho no espelho. Tudo isso não é um caminho fácil, não é. E você pode querer não passar, mas eu vou te falar uma coisa, passe. Porque quando a gente passa em coragem, a gente passa a viver a vida grandiosa, o incrível, o sobrenatural, aquilo que faz a tua alma vibrar. E eu disse uma coisa pro meu marido, eu acho que para mais alguém hoje, eu não nasci para mediocridade, eu não nasci para monidão. Eu não consigo passar por essa vida fingindo que está tudo bem quando por dentro meu coração está queimando ou quando há um vazio do tamanho da minha missão. Enfim, o que é que você nasceu para fazer? O que a sua criança disse que você é? Quais são os sonhos que você deixou de viver? E como você pode resgatar a sua essência? Vou aproveitar
para tirar uma cartinha do oráculo da Suzy Ribeiro, Sopros Divinos, que é maravilhoso. Eu sei que esse vídeo talvez seja muito feminino, né? Meninos, é para vocês também. Nós tiramos aqui Inanna. Gente, não repara, minha unha tá muito horroroso, eu sei. Essa semana foi o ó. Acho que vocês nunca me viram com a unha feia aqui, né? Eu sou bem caprichosa com as minhas unhas. Vamos ver. Os cachorros estão que estão. Inanna. Qual é a mensagem? Inanna. Eu vou ler para nós, tá? Meninas, meninos. Filha do fogo, em teu peito arde a chama de uma força antiga, um poder que transcende eras e civilizações, refletindo luz e sombras que habitam em ti. Uou! Abra-te a totalidade do seu ser. Ama-te intensamente, luta por aquilo que é justo e verdadeiro. Não temas explorar as profundezas do teu coração, onde residem as sementes do amor e da compaixão. Dispõe-te a sentir, amar e desejar. Celebre a beleza da vida em todas as suas formas. E nesse caminho de acolhimento pessoal, pergunta-te a ti mesma: como eu lido com os meus desejos, com os meus sonhos? Eu estou conseguindo explorá-los, expressá-los, manifestá-los na vida? Pense nos prazeres que te trazem verdadeira alegria, tanto os cotidianos como os mais significativos. Existe algo que você não explora mais por medo ou resistência? Aceite também a sua sensualidade, manifeste em seus relacionamentos íntimos. Ao compreender as suas necessidades, certamente enfrentará as barreiras para a plena expressão de tudo o que você é. Abrace a sua dualidade, seja mais acolhedora e menos crítica em relação aos seus próprios impulsos naturais. Que a luz e a sombra se fundam num abraço eterno, tecendo o manto da tua alma. Caminha na tua jornada de autoconhecimento, empoderando com a certeza de que cada passo é um ato de amor. Uou! Para quem quiser saber, esse aqui é o Oráculo Sopros Divinos, esse livro. As cartas são incríveis, ilustradas pelo Fábio, esposo da Suzy, gente, ó. Né? E veio aqui uma mensagem incrível para nós. É isso, expandir dói. Mas vale a pena. Vamos falar mais sobre isso, com certeza.